Fala galera do sexto ano, bom dia. Nós voltamos hoje com nossos vídeos, né? Começamos o nosso terceiro bimestre no capítulo 16, um capítulo que fala sobre bacias hidrográficas, tá bom? E espero que estejam todos bem. E vamos lá, basicamente isso. Bom, vamos direto ao assunto. Bacias hidrográficas. O que são bacias hidrográficas? Eu fiz aqui um resumo para vocês, o PDF, onde a gente tem todas as partes importantes da matéria. Eu vou lendo algumas coisinhas aqui que eu achar mais importante para vocês e vou explicando. Primeira coisa, chamamos de bacia hidrográfica uma área, ou seja, uma região, onde os fluxos de água são drenados, ou seja, eles são levados em direção a um rio principal, tá? Geralmente esse rio ele fica a parte mais baixa dessa região. Então nós temos uma área, toda a água dessa área vai para esse rio que é o ponto mais baixo, tá bom? A bacia hidrográfica origina-se dos desníveis do terreno, ou seja, do relevo, que orientam os cursos de água. Por quê? Se minha mão está aqui assim, dessa forma, eu jogo água aqui, a água vai para cá e vai para cá. Ou seja, a minha mão está orientando para que lado a água vai. Beleza? O relevo faz isso também. Orientam os cursos de água sempre para a parte mais baixa. E a parte mais baixa é o rio. A água ela segue esse conceito, gravidade. Então ela procura sempre o ponto mais baixo. A água vai estar sempre no ponto mais baixo. Você derramar água na tua mesa, ela vai cair no chão e lá ela vai ficar. Vamos lá. Uma bacia hidrográfica é delimitada por divisores de água. Então o relevo, né, ele é conhecido como divisor de água. Lembra do exemplo da minha mão aqui? Vem para cá e vem para cá. Divide a água, tá? Ou seja, por partes mais altas do relevo que limitam esse escoamento. Quando ocorrem as chuvas ou derretimento de gelo, que seja, as águas correm para as partes as águas correm das partes mais altas do relevo, que é o divisor de água, para a parte mais baixa, onde está o rio, que foi o que eu falei aqui. Bom, rede hidrográfica. Aqui no caso brasileira, rede hidrográfica brasileira. O Brasil é um país privilegiado, pois cerca de 14% da água superficial do planeta está aqui no Brasil, tá? 14% da água do planeta, água doce, tá? Aproximadamente 90% do território brasileiro recebe chuvas abundantes durante o ano todo, exceto ali a parte do Nordeste, o sertão. O Brasil possui uma das mais extensas e diversificadas redes fluviais do mundo, com 12 regiões hidrográficas. Ou seja, uma bacia hidrográfica é uma área, um local que joga água para o rio principal. Uma rede hidrográfica, a gente está falando de toda uma região gigantesca, onde há uma captação de água para um rio principal, como por exemplo o Rio Amazonas. E aqui nós vamos falar um pouco sobre os principais rios do Brasil e as principais redes hidrográficas, as principais bacias hidrográficas, que no caso nós temos 12 aqui, elas estão escritas aqui para vocês, mas vamos falar sobre as 4 principais. A primeira e principal de todas, a bacia do Rio Amazonas, tá? A bacia hidrográfica amazônica. A bacia hidrográfica do Rio Amazonas é a mais extensa do globo terrestre, é a maior do globo terrestre, é a maior da Terra, até porque o Rio Amazonas é o maior rio do mundo. Ocupa uma área superior a 7 milhões de quilômetros quadrados, é muita coisa. Essa bacia se estende a vários países da América do Sul, uma coisa que é importante. A Amazônia ela não é exclusividade brasileira, tá? Ela está em outros países também. Que são Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, os países ali da parte de cima da América do Sul. Este detém cerca de, Brasil no caso, né, detém cerca de 60% do total da bacia, por isso que é mais brasileira do que de outros países. Ela corresponde a 42% da área do país, do Brasil, tá? O que mais? E possui uma quantidade de água 3 vezes maior do que as outras regiões hidrográficas. Então, assim, ela é a maior do mundo com sobra. Porque ela é a maior do mundo e 3 vezes mais do que as outras que vêm abaixo. No mínimo, ela é 3 vezes maior do que as outras que vêm abaixo. Então, vamos botar que a segunda colocada para ela é 3 vezes mais que a segunda colocada. Imagina o resto, que tem menos água. Então, ali é água para dedéu a Amazônia. Isso não é novidade para ninguém, mas é importante falar
e explicar, já que estamos falando de rede hidrográfica, de bacia hidrográfica, a maior do mundo é a do maior rio do mundo, consequentemente, do Rio Amazonas. A segunda não fica tão para trás. Bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia. Aliás, fica muito para trás, mas não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Vocês vão entender aqui agora. A bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia apresenta importância no contexto nacional, pois de Grão ocupa uma área de 10% do território brasileiro. Tá? Só aqui, ó, no 42, e esse 10 aqui já deu 52% do território brasileiro, 50%, aliás, do território brasileiro dessas bacias hidrográficas. O rio Tocantins nasce no Planalto de Goiás e vai até o Maranhão. Seu principal afluente é o rio Araguaia, onde se encontra a Ilha de Bananal, a maior ilha fluvial do mundo. Preste atenção nisso aqui. Tem uma ilha no rio. Ilha fluvial, elas aparecem nos rios. O Tocantins-Araguaia, nesse rio Araguaia, tem a maior ilha fluvial do mundo. É a maior ilha do mundo em um rio. Então, eu falei lá em cima que o Amazonas o rio Amazonas tem muita água e é muito maior e é 3 vezes mais do que isso. Mesmo assim, o Tocantins-Araguaia, estando em segundo e sendo 3 vezes menor, possui a maior ilha fluvial do mundo. É muita coisa. Quando o assunto é água e futebol, aí o Brasil está na frente. Né? Bacia hidrográfica, só um engajo normal, do Rio São Francisco. Bem simples, tá? A bacia hidrográfica do Rio São Francisco ela tem muita importância, primeiro, para a produção de energia, tá? Ela é muito utilizada para a produção de energia e também porque ela abastece uma área que não tem água, uma área semiárida do planeta, então ela é muito importante por isso, do planeta não, desculpa, do Brasil. É do planeta também, né, mas da parte do Brasil que é o sertão do Nordeste. A cargo de curiosidade, a do Tocantins-Araguaia aqui em cima, ela também é utilizada para produção de energia hidrelétrica. A do Amazonas não. Apesar de, como tem o maior rio do mundo e tem o maior potencial de geração de energia do mundo também, apesar disso tudo, não é utilizada para produção de energia hidrelétrica. Por quê? Apesar da energia hidrelétrica ser uma energia limpa, renovável, tá? Tem consequências. Porque para que se construa uma usina hidrelétrica, precisa construir barragens. E essa barragem ela gera alagamento. Então, o Rio Amazonas causando um alagamento não seria nada legal, por isso ele não é utilizado para esse tipo de utilidade, que é a geração de energia. E por último, mas não menos importante, pelo contrário, a bacia hidrográfica do Paraná. A bacia hidrográfica do Paraná apresenta grande importância no contexto nacional, pois possui maior desenvolvimento econômico. Né? Ocupa uma área de 10% do território nacional e abriga o segundo maior aquífero de água doce subterrânea do mundo, tá? O segundo maior aquífero de água doce do mundo é o aquífero Guarani, beleza? É a região hidrográfica brasileira com a maior área irrigada de plantações, taranã. E cara, a bacia hidrográfica do Paraná é responsável pela geração de 50% da energia que tem no nosso país, tá? 50% da energia gerada no Brasil vem da bacia do Rio Paraná, beleza? A usina de Itaipu. E agora vamos falar sobre os principais desafios das bacias hidrográficas. A lida básica aqui, a leitura fala por si só, tá? Falando sobre os problemas. Primeiro, construção de barragens, como eu falei. Né? Grandes lagos artificiais são construídos, e eles alteram, além de alterar o curso natural dos rios, eles prejudicam a vida aquática e a vida das pessoas que moram ao redor do rio. Ponto 2. Crescimento desordenado da cidade. O crescimento urbano gera uma grande quantidade de lixo e esgoto que na maioria das vezes não recebe tratamento e é lançado no rio. Tá?
Além disso, quanto maior a população da bacia, maior a demanda de recursos. Então, se tem muita gente, você precisa de muita água, mas também, com o crescimento da cidade, essa água fica muito, polui o rio. A gente passa mais por rio sujo do que por rio limpo aqui na cidade, né? Já é um grande exemplo disso. Você não encontra aqui no meio dessa região metropolitana rio limpo. A grande maioria está poluído. Estruturas hidroviárias. As obras de drenagem e alagamento das margens... desculpa. As obras de drenagem e alargamento das margens podem gerar problemas relacionados ao curso do rio, a perda de biodiversidade e problema para a população que mora na margem do rio. Tá? Um dos fatores desse crescimento urbano que prejudica aqui também é porque, por exemplo, a bacia hidrográfica ela manda a água ali pro ponto mais baixo, que é o rio. O que vai acontecer? Uma parte dessa água, geralmente, ela infiltra no solo, ela infiltra na terra. Então, vamos dizer que de 100% da chuva, 20% infiltra no solo, 80% vai para o rio. Show de bola. Conforme vão se pavimentando, colocando asfalto, modificando isso aqui, essa água não infiltra. Então, ao invés de você ter 80%, 20%, você vai ter 100% da água no rio. Ou seja, vai aumentar muito mais o nível dele, gerando alagamento. E para finalizar, graças a Deus foi bem rapidinho, as águas subterrâneas. Águas subterrâneas são aquelas que se localizam abaixo da superfície, preenchendo os poros, que são buraquinhos nas solas, nas solas, ó, na rocha, tá? Os porinhos, os buraquinhos, e representam 21% do total de água, ou 97% da água doce não congelada. Questão de água, tem mais água no solo infiltrada do que correndo no rio, tá? Bom, após a precipitação, ou seja, a chuva, parte das águas que atingem o solo se infiltra em seu interior, foi o que eu falei agora há pouco. E ao encontrar rochas sedimentares, geralmente porosas, cheias de buraquinhos como uma esponja, e permeáveis, ou seja, que permite a passagem de água, cadê? Alguns desses reservatórios, ficou meio coisa aqui, vamos lá. Elas se infiltram no solo e vão ficar lá embaixo, o básico que a gente entendeu, e aí gera um aquífero. Alguns desses reservatórios podem aflorar na superfície, gerando nascentes de rios e lagos. Então, quando esse reservatório está muito cheio, ele começa a aflorar e a jogar, está nascendo água da pedra. Não está nascendo água da pedra. É porque ali tem um aquífero gigantesco que está começando a jogar aquela água ali que vai virar um rio. Entendeu? Porque de tanto que aquela água vai sair em corrente, mais as águas que vão vindo para ela formam um rio. É assim que se forma um rio, basicamente. O aquífero vai jogando água para fora. Veja como é encontrada a água subterrânea no mundo. Bom, beleza, vamos lá. Quando os aquíferos são mais superficiais, ou seja, estão mais próximos da superfície, a captação de água é feita mediante a perfuração de poços. São os aquíferos mais comuns e mais explorados, e também apresentam um grande problema de contaminação, né? Porque está muito próximo da superfície e o lixo vai acabar contaminando. Porém, quando localizados em regiões mais profundas, são necessárias tecnologias mais sofisticadas e resistentes, obviamente, que quanto mais baixo, mais tecnologia você vai precisar utilizar para poder chegar nesse aquífero. Contaminação ocorre pela ocupação humana inadequada na área de recarga dos aquíferos, ou seja, onde ele vai captar mais a água para poder recarregar ali o déficit que ele recebeu. Pela infiltração dos restos industriais, ou seja, a parte química é o principal problema, pelo vazamento das redes de esgotos e galerias de águas da chuva, por aterros sanitários, lixões e etc. Lembrando sempre que o maior problema da contaminação são sempre os produtos químicos, os produtos industriais. O cocô e o xixi não dá problema nenhum no rio, na água, nem nada. Que isso, professor? Gente, olha só, nós somos seres humanos. Nós somos parte da natureza, a natureza que nos criou. Então, tudo aquilo que é produzido por nós, a natureza dá conta. Se a gente jogar o cocô e o xixi no mar, a natureza vai dar conta
vai ter um peixe lá que vai comer, pode ser nojento, mas vai ter, vai ser despejado aquilo ali. O mar tá cheio de animais. E esses animais fazem cocô e xixi lá no mar mesmo. Então, não quer dizer nada isso aí. Ou então, por exemplo, que não seja jogado no mar, seja jogado no rio, uma outra parte. Por mais que seja nojento, não, a natureza dá conta disso. Vai utilizar as fezes, como utilizam fezes de animais, para poder fazer adubo, adubo de planta. É absolutamente normal. Teve uma vez que eu até tive que dar uma aulinha dessa aqui para um amigo, porque aqui perto de casa tem rio, tem um rio, o Rio Pavuna, e enche. E aí eu joguei uma pá de cocô de cachorro na areia, cocô de cachorro na areia não, cocô de gato. Tava cocô na areia, ali, e eu, ó, joguei no rio. O camarada, yeah! Que isso, professor? Falei, cara, você pode ter certeza que isso aqui não tá dando problema nenhum. Primeiro que a areia é água, e o rio carrega água normalmente, naturalmente. O segundo, que era um cocô de gato. A natureza dá conta da gente. O problema é plástico. O problema vai ser o camarada jogar um pneu, né? Aí as coisas começam a mudar. Garrafa plástica, garrafa PET, né? Agora o pessoal tá jogando máscara fora, a máscara vai ali. Aí tá o problema. Porque isso aí são coisas que nós criamos. Então a gente tem que dar um jeito de dar conta disso. Aquilo que a natureza criou, ela dá conta. Então, quando fala de contaminação, de esgoto e tudo mais, o principal problema são os químicos. O detergente que vai utilizar, o óleo que está ali. Então, tudo isso, então os químicos industriais, que são as coisas mais pesadas, que tem os materiais mais pesados, joga mercúrio e tudo mais. Aqui no outro rio que tem aqui perto, estava voltando da escola uma vez, né? Não aí do CAP, quando eu estudava mesmo. E até brinquei, porque tem uma fábrica de sabão aqui atrás. Acho que é sabão, agora nem sei mais o que é aquilo ali. E aí a água do rio estava toda vermelha, cara. Eu falei, gente, Jesus passou aqui, transformou água em vinho, né? Porque o rio ficou todo vermelho, a água, e era produto químico, industrial, ou seja, aquela água estava hiper contaminada. Então, tem, a maior parte desse perigo são das águas, são do lixo industrial, tá bom? Os principais aquíferos brasileiros são o aquífero Guarani e o aquífero Alter. Alter do Chão, perdão. Atualmente chamado de Sistema Aquífero Grande Amazônia, SAGA, que apesar de ser menor em tamanho que o Guarani, possui um volume de água 2 vezes maior. Então, quando fala de maior aqui, é de tamanho, tá? De quantidade de água, esse Saga é o maior que tem. O Brasil tem, dizem, né? Aí daqui a pouco vem uma pesquisa que comprova o contrário e tudo mais, mas que o Brasil tem potencial para poder abastecer o planeta durante 2 ou 3 séculos, tá? Com o consumo de água atual no planeta todo, né? Consumo diário, consumo mensal e tal. Se pegar a água que tem no Brasil, daria para que toda essa água abastecesse o planeta durante 300 anos. Então, né? Viva o nosso país. É isso, galera. Fiquem com Deus. Até a próxima.